Sabe, das 7 maravilhas do mundo antigo, só uma delas ainda está de pé, a Grande Pirâmide de Gizé. É uma construção tão, mas tão absurda, que até hoje desafia o que a gente entende por engenharia. Então, bora lá entender como isso foi possível. Olha só que loucura! Por quase 4.000 anos, essa foi a estrutura mais alta construída pela humanidade. Um recorde que ela segurou firme desde que ficou pronta, lá por 2560 a.C., até a Idade Média. Essa é a grande pergunta, não é? Como eles conseguiram? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui, mergulhando nos segredos da construção, explorando o interior misterioso dela e vendo como a tecnologia de hoje continua revelando coisas novas. Para começar, vamos entender o tamanho da importância dessa pirâmide na história, porque a longevidade dela é surreal. Pensa só, quando a Torre Eiffel foi construída, a pirâmide já era uma senhora de mais de 4.400 anos. Ela viu o Império Romano nascer e cair. De todas as 7 maravilhas originais, ela é a única que a gente ainda pode visitar. Agora, se prepara porque a gente vai entrar nos números. E olha, eles são de cair o queixo. É aqui que a gente começa a ver a genialidade por trás desse monumento. No início, ela não era assim, com essa cara de escadinha. Imagina ela toda lisinha, coberta com um calcário branco, polido, que devia brilhar que nem um farol sobre o sol do Egito. O que a gente vê hoje é o esqueleto dela, depois que o tempo e o pessoal que veio depois foram tirando essas pedras de cobertura. O peso total? Quase 6 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, isso é o peso de uns 10 dos maiores navios de cruzeiro do mundo, todos juntos. E todo esse peso vem de, pasmem, 2.300.000 blocos de pedra. Cada um pesando em média umas 2 ou 3 toneladas, mas com alguns gigantescos que chegam a pesar mais de 80 toneladas. 80! E o ritmo da construção? É aqui que a coisa fica maluca. Para terminar em 20 anos, eles tinham que colocar um bloco no lugar a cada 5 minutos. Pensa nisso, 5 minutos, sem parar, dia e noite. A logística para fazer isso acontecer é difícil até de imaginar. Mas não é só o tamanho que impressiona, é a precisão. A base é quase perfeitamente nivelada com uma margem de erro minúscula. E as juntas das pedras originais, tão fininhas que não dava para passar nenhuma lâmina de faca entre elas. É o tipo de precisão que a gente hoje usa para fazer lentes de telescópio, sabe? Beleza? Por fora ela já é incrível, mas e por dentro? Vamos fazer uma viagem pelo interior dela, por passagens e câmaras que deixam exploradores de cabelo em pé há séculos. Olha só o mapa do que a gente conhece. A jornada começa descendo, numa passagem que leva para uma câmara subterrânea que nem foi terminada. Daí o caminho sobe de novo em direção ao coração da pirâmide. A gente passa pela enigmática Câmara da Rainha e tudo culmina na espetacular Grande Galeria e, finalmente, na Câmara do Rei. E tem uma coisa super intrigante lá dentro, uns eixos que saem das câmaras. No começo, achavam que era para ventilação, mas hoje a ideia é que eles serviam para algo ritualístico. Tipo um caminho para a alma do faraó subir para as estrelas. E o mistério não para. Numa exploração recente, em 2002, mandaram um robozinho por um desses eixos. Ele furou uma porta de pedra só para dar de cara com outra porta logo atrás. Ou seja, o enigma só aumentou. E a Grande Galeria é um show de arquitetura. O teto dela é feito num estilo genial, onde cada fileira de pedra avança um pouquinho sobre a de baixo. Foi uma sacada de mestre para aguentar o peso absurdo que tem em cima sem desabar tudo. E tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Como? Como é que eles fizeram isso? Primeira coisa, vamos quebrar um mito que todo mundo já ouviu. A ideia de que foram escravos. Isso já caiu por terra. A arqueologia moderna encontrou vilas e cemitérios dos trabalhadores. E a verdade é outra. Era uma força de trabalho qualificada, paga, bem alimentada e que tinha orgulho do que fazia. A logística para conseguir as pedras era um negócio de outro mundo. A maior parte vinha de pedreiras ali perto. Mas o revestimento branquinho e especial veio do outro lado do Rio Nilo. E o granito? As pedras gigantes da Câmara do Rei viajaram mais de 800 quilômetros lá de Assuã. E olha a quantidade de gente envolvida. As estimativas mais modernas falam em dezenas de milhares de trabalhadores. Era praticamente uma cidade trabalhando em turnos, com equipes especializadas para conseguir terminar a obra em cerca de 2 décadas. Mas a história da pirâmide não acabou lá no Egito Antigo, não. Ela continua viva, e a gente continua descobrindo coisas novas sobre ela até hoje.
Muita gente se pergunta, ué, cadê aquela cobertura branca e lisa? Então, em 1303, um baita terremoto sacudiu tudo e soltou essas pedras. Aí elas acabaram sendo recicladas, sabe? Viraram material de construção para mesquitas e fortalezas lá no Cairo. No fundo, a pirâmide é uma montanha de calcário. É isso. Mas o jeito que eles usaram o granito, só nos lugares mais importantes, e a argamassa para juntar tudo, mostra que o planejamento de materiais era super sofisticado. E a prova de que ela ainda tem segredos é que em 2017, usando uma tecnologia super moderna com partículas que vêm do espaço, cientistas encontraram um cômodo secreto, um vazio enorme do tamanho de um avião, bem acima da Grande Galeria. Até agora, ninguém sabe para que serve. E é isso que é incrível na Grande Pirâmide. Depois de 4.500 anos, ela não é só um retrato do passado. É um mistério que a gente ainda está tentando resolver. Fica a pergunta no ar, o que mais ela está esperando para contar para a gente?